Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Já estamos no melhor dia que o Pai nos preparou para que pudéssemos reinar em vida, vivemos em perfeita vitória. Sabemos que reinar em vida, abençoado, é um privilégio de poucos. Por quê? Porque só consegue reinar em vida quem realmente entende o evangelho da graça. Por quê? Porque quando você entende o verdadeiro evangelho da graça de Deus, aí você se liberta da religião. A religião, ela passa um evangelho da graça, mas só que é esse evangelho que eles passam é um evangelho misturado, camuflado, falsificado, não é graça pura, abençoado. Nós sabemos que em todos os sentidos da nossa vida tem o original, o falsificado, tem o misturado, enfim. Mas quem está em graça, abençoado, ele fala da graça pura, o evangelho da graça que foi revelado a Paulo, segundo os Coríntios, capítulo 12, você conhece a história. Abençoados, olha o tema da nossa fala desse vídeo. Meu Deus do céu, é muito forte, abençoado. Olha o tema da nossa fala. Que diabo que foi aniquilado na cruz? Meu Deus do céu, é forte isso. Por quê? Porque o sistema religioso tem uma interpretação equivocada, abençoado, a respeito de diabo. O sistema religioso, ele adotou da Igreja Católica, né? A Igreja Católica criou, né, lá por volta do 1º século, esse diabo, né? Esse diabo aí é espiritual, né? Um ser espiritual, olha que loucura. Jamais, querido, Deus iria criar um ser para competir com ele, para medir força com ele. Jamais, abençoado. Deus não faria isso nunca. Deus, ele é soberano. Deus, ele é único. Não existe Deus como o nosso Deus. Ninguém pode com Deus, abençoado. Aliás, lá no céu, querido, de vez em quando a gente ouve aí os abençoados falando que existe hierarquia lá no céu, né? Anjos mais fortes, anjo mais fraco, anjo mais poderoso, anjos menos poderosos. O próprio diabo, né? Os crentes falam que ele era maestro lá no céu, era um anjo, né, de luz, um anjo poderoso. Mas enfim, querido, tudo isso aí é loucura da religião, foi criado pela religião. Né, lá no começo do século, né, através da Igreja Católica, a Igreja Evangélica adotou para causar medo e terror nas pessoas, abençoadas. Porque Deus, querido, ele nunca teve corrente, nunca teve e nem vai ter. E outra coisa, se no céu existisse, querido, essas hierarquias, né? Um anjo mais forte, outro mais fraco, um mais poderoso, outro menos poderoso. Então, abençoado, o céu não seria um lugar espiritual, seria um lugar carnal, porque isso aí é obra da carne, abençoado. Existiria soberba, você entendeu? Os crentes costumam dizer também que o diabo, ele se ensoberbeceu lá no céu. Eita, palavra difícil, né? Se rebelou contra Deus. Isso aí é mentira da religião, abençoado. Nunca aconteceu isso. Por quê? Porque a soberba, querido, a rebelião é obra da carne. Isso acontece entre os homens aqui na terra, entendeu? Entre seres espirituais, abençoado, todos são iguais, não tem soberba entre eles. Você entendeu? O único maioral lá no céu é Deus, que criou todas as coisas. Se lá no céu existisse essa coisa de um anjo ser mais poderoso do que o outro, um anjo mais forte do que o outro, querido, então existiria soberba no céu, existiria vaidade no céu, então seria obras da carne. É por isso que quem está em graça não concorda também com essa ideologia do sistema religioso, de que quando você morrer, você vai encontrar os seus entes queridos lá no céu, né? Esse dia eu fui no velório do abençoado, né? Que Deus levou para si. E, né, chegamos lá, eu vi os irmãos, né, chorando e falando, muito em breve nós vamos se encontrar no céu, não sei o quê. A gente respeita, lógico, a gente respeita o sentimento das pessoas. Mas o fato é, querido, que lá no céu não existe sentimento, a alma não vai entrar no céu, porque alma, querido, é emoção, você entendeu? Se no céu entrasse alma, então o céu seria um ambiente carnal, porque a emoção é obra da carne, você entendeu?
A Bíblia diz lá em Mateus 10, 28, que a alma e o corpo, ou seja, a sede das emoções, vai para o inferno, entendeu? Que é a sepultura, é claro. Agora, o nosso espírito, sim, vai voltar para Deus. Então, abençoado, não tem essa coisa de você pensar que existe hierarquia lá no céu, um anjo mais poderoso, um menos poderoso, um é mais formoso do que o outro. Isso aí tudo é obra da carne, querido. Isso é uma visão totalmente carnal e material aqui da terra. Não tem como isso aí acontecer lá no céu. Não tem, porque o céu é lugar de espírito. Todos são iguais. Você entendeu? O único maioral lá é Deus. É por isso que nós que estamos em graça, abençoado, nós não concordamos com o sistema religioso. Por quê? Porque o sistema religioso tem essa coisa de um ser maior do que o outro. Eu sou pastor presidente. Eu sou pregador. Eu sou o dirigente do grupo tal. Eu sou o evangelista. Você entendeu? Isso aí é coisa de homem, abençoado. Isso aí é soberba. Você entendeu? Eu ganho mais, eu tenho uma profissão melhor, eu tenho mais aparência, eu tenho mais recurso, minha casa é melhor do que a sua. Isso aí tudo é obra da carne, abençoado. Tudo isso é soberba. Tudo isso aí, querido, é coisa do coração humano, é coisa da alma. Você entendeu? Da sede das emoções. Agora, no céu não existe nada disso, abençoado. No céu, todos nós seremos iguais. É por isso que quem está em graça luta para que todos aqui sejam iguais. Quem está em graça não existe pastor. Não existe pastor, porque senão você vai dar condições para aquela pessoa ser soberba. Não existe evangelista. Aliás, a Bíblia é contra isso, né? Não existe, não é antibíblico isso. Essa coisa de ser pastor, ser evangelista, ser missionário, não tem isso na Bíblia, querido. Quando Paulo diz lá em Efésios 4:11 a respeito, né, que Jesus de Nazaré, tem que entender o contexto, né, pessoal? Deu uns para pastores, outros para evangelistas, outros para, né, doutores, enfim. Paulo estava falando, querido, não era de cargos, era de dons, você entendeu? Hoje que você vê na igreja, quer dizer, a pessoa cheia de cargos e a pessoa se ensoberbece, eu sou tal, eu posso, a igreja é minha, aqui eu mando, eu que estou no comando, né? Você tem que entrar debaixo da minha cobertura, olha que loucura. Isso é coisa de urbano, abençoado, isso aí é obra da carne, Deus é contra esse sistema podre religioso que está aí. Então, a igreja aqui da terra, querida, ela tem que ser igual à igreja no céu. A igreja no céu não tem grandeza, todo mundo é igual, o único maior é Deus. E nós que estamos em graça, nós temos esse entendimento também, não tem maioral. Ninguém, se você fala do evangelho da graça, você é simplesmente um pregador da graça de Deus, mas cargo você não tem. Eu sou pastor na graça de Deus, sou evangelista, sou ungido de Deus, nada disso. Isso aí só gera soberba no coração dos homens. É isso que você vê no sistema religioso. O que você mais vê no sistema religioso, abençoado, são pessoas soberbas, espírito de grandeza, pessoas que se sentem melhor do que as outras, né? Orgulhosas, vaidosas, entendeu? Tudo obras da carne, abençoado. Tudo coisas que a Bíblia reprova e o próprio Deus reprova também. Mas olha, querido, o nosso tema, eu não quero fugir do nosso tema, mas já fugi um pouco, mas vamos voltar aqui para o nosso tema, que fala que quem era esse diabo, né? Olha o que diz aqui. O diabo aniquilado na cruz, quem era? Pessoal, nós sabemos que quando a Bíblia fala de diabo, ela está falando, querido, de primeiro, obras da carne, segundo, ela está falando da lei, e está falando do pecado, abençoado. Você entendeu? Então, esse diabo, como eu disse, querido, fantasiado, esse diabo mistificado, esse mitológico, esse diabo mitológico que o sistema religioso criou para causar medo nas pessoas, esse ser existencial não existe, abençoado. Isso aí é coisa da religião. Quando a Bíblia fala de diabo, está falando da lei de Moisés, né? Se você ler João 8:44, o próprio Jesus chega para os religiosos daquela época e diz para ele: vocês têm por pai o diabo. Jesus estava falando o que para eles, querido? Jesus estava falando assim: vocês têm por pai Moisés, que é o tutor da lei. Moisés era quem? Era o símbolo da lei mosaica, né? Mosaica vem de Moisés, né? O símbolo da lei era Moisés, você entendeu? E os religiosos daquela época, né? Todos eles eram devotos de Moisés, devotos da lei, né? Então, Jesus ele chega e diz: olha, vocês têm por pai
O diabo. Jesus estava falando do quê? Da lei. Ele não estava falando nem de diabo nenhum mitológico, nada disso. Estava falando da lei. Aí você vai, né? Você vem aqui para Hebreus 2,14, né? Você vai ver que a Bíblia diz que o diabo foi aniquilado na cruz. Primeiro, esse diabo, lei, né, foi aniquilado na cruz, a lei encerrou na cruz. Por isso que nós estamos em graça, condenamos piamente, nós condenamos. Esse sistema religioso que está aí, por quê? Porque eles adotam Santa Ceia, adotam esses rudimentos da lei, né? É batismo, é unção com óleo, é campanha, é subida em monte. Tudo isso aí, abençoado, são obras da lei, sabe? É você trazer o antigo para o novo, não existe isso. Por isso que quem está em graça é contra o sistema religioso, nós não somos contra a fé dos irmãos abençoados, não é nada disso, nós somos contra, querido, o sistema, nós somos contra esse modelo religioso que está implantado aí. Então a Bíblia fala, primeiro, de lei, quando fala de diabo. Segundo, está falando das obras da carne, né? Obras da carne. Vamos ler lá. Obras da carne, que está escrito lá em 1 Pedro 5,8. Olha o que Pedro diz aqui. Sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Todos nós sabemos que João Ferreira de Almeida, ele fez o favor de usar uma linguagem religiosa para botar medo e terror nas pessoas, querido. A verdade é essa. João Ferreira de Almeida, ele não conhecia a graça. Se ele conhecesse a graça, querido, o evangelho da graça, que ele colocava aqui, ó. Sede sóbrios, vigiais, porque a vossa natureza humana, quer dizer, vosso adversário, nosso adversário é a nossa natureza humana. Mas ele fez questão de colocar diabo aqui, por quê? Porque o diabo causa medo e terror nas pessoas. Então, João Ferreira de Almeida era um padre católico, então, baseado, né, no catolicismo da época, né, que causava medo e terror nas pessoas, né, oprimia as pessoas, e ele traduziu, né, essa Bíblia, né, João Ferreira de Almeida, e ele usou todos esses modelos, esses códigos religiosos da época, né? A intenção era essa mesmo, colocar medo e terror nas pessoas. Se ele fosse um padre mais moderno, talvez, um padre que conhecesse um pouco da graça, ele colocaria assim, porque sede sóbrios, vigiais, porque a nossa natureza humana, que é o vosso adversário, anda em derredor buscando como leão, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então esse diabo abençoado aqui é a nossa natureza humana. Aonde você vai, abençoado, a sua natureza humana está do seu lado. Se você está aqui em São Paulo, essa natureza humana está do seu lado, é esse diabo que está do seu lado, buscando te destruir, te tirar da presença de Deus. Se você vai para os Estados Unidos, você vai para o Japão, aonde você for, querido, essa carne aqui, ó, essa natureza humana está nos acompanhando, está querendo nos estragar, está querendo nos tirar da presença de Deus, está querendo nos desvirtuar de Deus, você entendeu? Então, diabo, na verdade, querido, somos nós mesmos, é as obras da carne, abençoado, sabe? A nossa natureza humana, né? A gente costuma dizer que quem está em graça, é uma palavra um pouco pesada, mas a gente tem que falar. Se você for analisar friamente, querido, quem é o diabo hoje? O diabo hoje são os pastores evangélicos, abençoado. São os pastores presidente. Por quê? Porque eles usam essa natureza humana deles, ganância, sabe? Vaidade, soberba, orgulho, prepotência, para oprimir as pessoas, para manipular as pessoas, para arrancar dinheiro do povo, para eles terem qualidade de vida. Os verdadeiros diabos, se você for olhar, baseado na palavra de Deus, que diz que o diabo é obra da carne, os verdadeiros diabos, queridos, são os pastores aí, esses missionários, esses pregadores aí que cobram 15, 20 mil para pregar. Esses são os gananciosos, são pessoas que vivem na prática da obra da carne, sabe? Não vigiam com suas carnes, eles não têm dó, né, dos crentes, né, das pessoas que não têm conhecimento e informação. Eles oprimem, eles humilham, eles arrancam a lã das ovelhas. Esses são verdadeiros diabos, de paletó e gravata, se você for olhar. Você entendeu? Eles usam a sua natureza humana para enganar as pessoas, você entendeu? Para oprimir as pessoas, usam de má fé com as pessoas. Então, quando a Bíblia fala de diabo, primeiro, está falando da lei. Segundo, está falando da nossa carne, né? Natureza humana, né? E terceiro, que ele está falando do pecado. Esse versículo aqui que nós acabamos de ler, Hebreus 2:14. Olha o que diz aqui. Hebreus 2:14. Vamos ler lá? Olha o que diz.
E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Você entendeu? Então, o que foi aniquilado na cruz, querido? O pecado. O pecado foi aniquilado na cruz. Você entendeu? Que a Bíblia chama de diabo. Você entendeu? Então, quando você vê na Bíblia escrito diabo, ou está falando a natureza humana, ou está falando da lei de Moisés, ou está falando do pecado que foi aniquilado na cruz. O diabo. O diabo, a Bíblia chama ele de pecado. Você entendeu? Não é esse diabo mitológico que o sistema religioso prega para causar medo e terror nas pessoas, não. Você entendeu? A lei e o diabo e a carne, as obras da carne, está muito associada, está muito ligada uma coisa com a outra. E tudo isso foi aniquilado na cruz. Você entendeu? Tanto a lei, né? Que não havendo pecado, não há lei. Você entendeu? Então, se a lei foi aniquilada na cruz, automaticamente o pecado foi aniquilado também. Porque não tinha como ter pecado sem ter lei. Você entendeu? É por isso que quando a Bíblia fala o diabo foi aniquilado na cruz, o pecado foi aniquilado na cruz. Você entendeu? Porque o pecado era chamado, a Bíblia chama de pecado o diabo. Você entendeu? Então, tanto a lei como o pecado e como as obras na carne, que a Bíblia chama de diabo, tudo foi aniquilado na cruz, abençoado. Não existe mais diabo, não existe demônios, não existe, querido, essas hostes espirituais da maldade, né? Que tem o sistema religioso prega, né? Interpretação errada, né? Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tudo isso, querido, foi aniquilado, foi anulado na cruz. Hoje, em graça, querido, nós vivemos, né, a plenitude da graça de Deus, você entendeu? Que Deus possa abençoar a sua vida e que nós possamos entender a cada dia qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que você venha se inscrever no canal, deixa o seu joinha, faça o seu comentário, para que mais pessoas possam entender o evangelho da graça de Deus, assim como você entende, né? Mais pessoas possam ter olhos iluminados. Deus abençoe a tua vida.